Shalom, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Divinamente. E hoje eu estou muito bem acompanhado aqui com o meu amigo Fábio Coelho. Que privilégio, que honra, viu, meu amigo? É nóis. Meu Deus do céu, eu não tenho nem palavras, é inenarrável estar aqui do seu lado. A honra é minha, privilégio muito grande. Muito bom. E eu queria trocar uma ideia com você e falar sobre um tema que é um tema complexo. Sim. Que a gente até nem tem ouvido falar tanto sobre isso nos últimos anos, tamanha a complexidade. Um termo que a gente usava frequentemente e agora não fala tanto sobre cura interior. Por quê, Fábio? Por que a gente parou de falar sobre isso? O que aconteceu? Então, na minha visão, pelo menos aí, década de 90 e 2000, a impressão que eu tinha é que havia muita ênfase nessa época, falando sobre cura interior. E talvez de 2010 para cá a coisa meio que foi esfriando e hoje a gente quase não vê pessoas falando sobre esse tema, né? A impressão que eu tenho é que houve uma repulsa desse tema por alguns, por causa de más experiências, e da parte da liderança o pessoal começou a evitar falando desse tema por causa das polêmicas. Porque houve tantos excessos e falhas naquela época, se utilizando desse nome, cura interior, quando era ministrado, que eu acho que grande parte do movimento carismático pentecostal, que era o lugar onde se falava muito sobre isso, meio que começou a abandonar esse tema. E aí hoje a gente tem uma outra ênfase, que naquela época era assim, você tem um problema emocional, tudo é aqui. Você vai para um retiro de cura interior, vai para uma ministração ou para um ministério específico que vai lá que vai te ajudar. Então, naquela época era assim. Hoje, você tem um problema emocional, a igreja o que ela faz? Manda pro terapeuta. Então, e às vezes até um terapeuta não crente, tipo assim, a gente não tem nada a ver com esse problema, procura um terapeuta aí, na internet aí, e se vira com ele. Então, eu creio que o Espírito está nos incomodando, talvez há mais de um ano já, a voltar a falar sobre esse tema, não de forma experimental, não apenas de forma clínica e terapêutica, mas à luz das Escrituras. Então eu acredito que é um assunto urgente. A gente está vendo uma epidemia hoje global, problemas emocionais, inclusive crentes salvos, cheios do Espírito Santo. Muitos grandes líderes, pastores líderes de Deus, passando por momentos complicadíssimos com relação a questões emocionais, e eu creio que esse assunto ele é urgente e é o momento da gente voltar a falar sobre isso de forma bíblica, submetido à obra do Espírito e incluindo profissionais de saúde cheios do Espírito Santo para juntos trabalharmos para servir pessoas. Mas faz sentido isso aí? Sim, totalmente. E o porquê que você acha que só a abordagem terapêutica não é suficiente para o cuidado do homem interior? Onde que está faltando? O que falta para essa abordagem que não inclua essa visão bíblica da cura interior? Muito boa. Essa pergunta é muito boa. Com todo o respeito aos profissionais de saúde, eu creio que a cura interior ela só é efetiva por meio da obra do Espírito Santo, por meio do poder do Evangelho. Não existe eficácia plena na cura interior sem a presença do Espírito Santo. Eu creio que ferramentas terapêuticas são importantes, essenciais, mas se não aplicar o Evangelho, se não for submetido à unção do Espírito Santo, eu creio que são ferramentas que vão trazer conforto, mas conforto paliativo, e não vão levar a pessoa a um processo de cura, porque só em Cristo a pessoa pode achar cura. E a gente já conversou isso em outros lugares, porque aí talvez o cara vai falar assim, mas então você não vai no dentista porque ele não é crente? Só vai em dentista crente? Não, porque um dentista é técnica, né? Ele vai pegar, vai mexer na minha cara, você vai num médico, você vai numa enfermeira tirar o sangue, eu não vou, você é crente? Só tira o sangue com quem é crente. Não, ela tem uma técnica, ela vai mexer aqui e vai tirar meu sangue. Nós estamos falando apenas de uma técnica da medicina, da ciência, nós estamos falando de alguém está mexendo com a psique, com o homem interior, com as memórias, com as emoções, com a vontade. Então, eu creio que isso é algo muito sério. É um território extremamente sagrado. E nós precisamos da intervenção do Espírito Santo alinhado com, de fato, técnicas da ciência que
são frutos da graça comum de Deus na vida dos homens. Exato. Faz sentido isso aí? Totalmente. E eu acho que a nossa visão reducionista e por vezes dualista, que ou é uma coisa ou é outra, prejudicou muito ao longo do tempo, porque você até estava dizendo que anteriormente ia para um evento, ia para uma conferência de cura interior e não ia para o profissional. Sim. Hoje a gente vê um movimento contrário, que vai para o profissional, mas aí a igreja não tem nada a ver com isso. Não participa desse processo terapêutico, né? E a igreja tem muito a contribuir. Com certeza. Até porque não vai ser suficiente, não vai funcionar sem esse fôlego de vida que é do sopro do Espírito. E o que a igreja tem? O que falta? Porque eu, como profissional, tenho visto. Nunca teve tanto profissional, nunca teve tanto psiquiatra, tanto terapeuta, tanto medicamento psicotrópico bom, com evidência científica, abordagens terapêuticas, acesso a profissionais aumentou, tudo aumentou, mas os indicadores pioram e é um colapso. E inclusive a ciência está abrindo portas de diálogo agora para ouvir o que a espiritualidade tem a dizer. O que a gente tem? Isso aí. Nós temos Cristo, nós temos o Evangelho. Para mim, o centro do processo de cura interior é o poder da cruz, é a obra do Evangelho, é a graça do Cristo operando em nós. Então, para mim, qualquer tentativa, qualquer estratégia, mesmo que mística, se for desassociada do Evangelho e da vida da igreja, talvez vai cair mais no âmbito do misticismo humano do que de fato um processo de cura interior. Então eu creio que a partir da igreja nós precisamos ministrar cura interior por 3 pilares. Número 1, o Evangelho. O Evangelho é o centro, é a mensagem, e o Evangelho não é apenas a mensagem para quem está fora, para quem está chegando. O Evangelho é a mensagem central para todos. Inclusive os evangelhos precisam ser evangelizados. Então, a pessoa que ela é crente, às vezes é um líder, um pastor ungido, cheio do Espírito Santo, ela está passando por isso, ela precisa passar por um processo de cura que é centrado no Evangelho. Então, o Evangelho de Cristo é o centro. Número 2, a comunhão, a comunidade. A maioria dos traumas que as pessoas têm são traumas com relacionamentos, de algum nível. Então, assim como traumas com relacionamentos na sua história criaram feridas na sua emoção, no seu psique, que alteram a sua maneira de viver hoje, eu creio que Deus usa pessoas para, a partir do seu poder, gerar processos de cura. Isso tem a ver com a comunhão, com a comunidade, com a vida da igreja. Então, a vida da igreja, a comunidade, é um centro terapêutico. Assim como a gente vê quando Paulo fala em Coríntios, no capítulo 11, ele está falando sobre a ceia, né? Falando sobre o ápice da comunhão. Ele está falando que aqueles que se assentam à mesa do Senhor sem discernir o corpo, sem discernir a obra do Evangelho, sem discernir a comunhão dos santos, come para sua maldição. E aí ele diz, né? Muitos estão doentes e alguns já morreram. Ele está falando de doença e morte. Agora, se eu me aproximo da mesa do Senhor sem discernir o corpo, isso é maldição, mas se eu me aproximo da mesa, discernindo o Evangelho, então vida e saúde emanam. Então esse ambiente da comunidade, da comunhão, é um ambiente de cura. E o terceiro pilar que eu creio que a gente precisa focar hoje é não apenas enviar pessoas para profissionais de saúde, mas é trazer profissionais de saúde para trabalhar junto com pastores e líderes. Muito bom. Nesse processo de cura, porque tem a ver com o discipulado, que é centrado no Evangelho, que acontece na comunhão, e profissionais de saúde que são cheios do Espírito Santo, que conhecem o Evangelho, que são filhos de Deus, que vão trabalhar juntos com a igreja, submetidos à unção do Espírito Santo, para que essas pessoas possam trilhar esses processos de cura. Porque muitos desses casos são bem complexos e aí nós precisamos de profissionais que vão saber como ensinar essas pessoas a processar essas memórias, como que lida com isso.
e tudo isso por meio da obra do Espírito. Mas faz sentido? Totalmente. Existe uma proposta, existe uma resposta bíblica para a cura interior, que não é reducionista, que não é ou o caminho do sobrenatural ou o caminho do natural, é esse encontro, essa mesa de comunhão onde pastores, líderes, discipuladores são instrumento de cura e profissionais de saúde carregam uma parte da graça de Deus para a restauração. E esse encontro, essa mistura é poderosa. E é isso que nós queremos propor. Essa é a nossa proposta, um modelo, uma forma bíblica centrada no Evangelho de cuidar da saúde mental e de redefinir bases da cura interior. Esse tema que ficou tão marcado e a gente foi deixando e terceirizando essa responsabilidade e hoje nós precisamos assumi-la. Por isso nós pensamos em uma proposta. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que a gente pensou para fazer um convite para quem está lá nos ouvindo. Eu e o Johnny, o Dr. Johnny, a gente já conversa sobre esse tema há mais de um ano. Então, qual que é a nossa proposta? A gente já tem orado sobre isso, tem muito tempo. Nossa proposta é unir a plataforma Divinamente com a Escola V. Então, você já conhece a plataforma Divinamente, que é uma plataforma que trabalha com saúde integral, que trabalha a partir do Evangelho, da espiritualidade, mas também conectando profissionais de saúde. Então, nós queremos unir tudo que o Divinamente já tem feito junto com a Escola V. A Escola V é uma escola de treinamento de obreiros, santos, ministros, que estão se envolvendo com a obra de Deus com ênfase no poder do Espírito Santo. Então, a nossa plataforma trabalha treinando pessoas com ênfase nos dons do Espírito, com ênfase no poder do Espírito Santo, com ênfase na intercessão, na oração, dos dons proféticos e todas essas ferramentas que têm a ver com a graça e o poder do Espírito Santo. Então, qual que é a nossa ideia? Propomos uma escola, um dia de treinamento, um dia inteiro aqui em Bragança Paulista, que nós vamos chamar de Redefinindo as Bases da Cura Interior, que é uma união da Escola V com Divinamente, que é uma união poderosa aí. Eu não vejo a hora desse dia chegar. E aí, para quem que é bem-vindo nesse encontro com a gente aqui nessa escola, Johnny? Fala para eles. Sim, nós pensamos que pode ser um dia e que vai ser um dia extremamente poderoso para líderes, para pastores, discipuladores, pessoas que estão construindo, edificando a igreja do Senhor, que estão participando de ações de liderança para construir uma visão saudável para a igreja, para construir um ambiente terapêutico dentro da sua comunidade. Nós também cremos que profissionais de saúde chamados, que amam a Jesus, que são cheios do Espírito Santo e que querem entender o mover do Senhor e que querem ser carregados e cheios da ousadia do Senhor para participar do que Ele está fazendo, que querem unir, integrar as suas vidas à missão do Senhor, trabalhando de forma muito intencional e para todo mundo que está sofrendo, que está lidando, todo irmão que tem crises, dores e feridas e que quer entender como é esse processo, que quer entender como é que Cristo, como é que a palavra nos proporciona essa cura interior, qual é o caminho, como Deus faz, você quer entender e você quer ser ministrado também. Vai ser um dia de muita ministração também para quem está tá sofrendo. Toda a equipe vai estar ali para isso e eu tenho certeza que vai ser um dia inesquecível, vai ser um dia marcante. O que mais que vai ter? Eu creio que o que vai ter nós vamos nos unir, nós vamos congregar ao redor do Evangelho, submetidos à obra do Espírito e vamos propor uma leitura bíblica de como a igreja deve responder a essa epidemia de problemas emocionais. Muito bom. Então a gente está muito animado e isso vai acontecer no dia 20 de setembro aqui em Bragança Paulista, na família Desescope. Você é nosso convidado. A ideia nós queremos receber pessoas de todo o Brasil para estar aqui conosco. Então, se você se interessa para estar conosco, nós vamos deixar um link aqui, né? Deixa aqui na descrição. Na descrição. E nesse link vai ter as informações de horário, de hotel, de alimentação. E você pode participar conosco dessa escola. É uma escola. Sim. É o início de um aprendizado muito profundo, uma escola mesmo para capacitar você
e eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom. Você não pode ficar de fora. As vagas são limitadas. Isso aí. Não temos tantas vagas assim. Nós temos um espaço limitado, então você precisa correr aí com a sua inscrição para você não ficar de fora. Então o link vai estar aqui na descrição. Vem, aproveita para passar o final de semana aqui em Bragança, para conhecer a cidade e ficar com a gente aí no domingo também nas nossas reuniões. Enfim, você é muito bem-vindo a Bragança Paulista. Vem aqui participar desse evento com a gente, vai ser muito especial, vai ser um dia marcante, um dia que aguardamos, creio que por muito tempo, Muito por esse bom, dia. muito E tempo. você não pode ficar de fora. Esperamos você dia 20 de setembro e um convite também. Se você conhece alguém que precisa estar aqui, seu pastor, a liderança da sua comunidade, ou irmãos que você sabe que estão lidando com isso, ou profissionais de saúde, vamos te fazer um pedido, encaminha esse vídeo, compartilha lá, compartilha no grupo da igreja, compartilha com esses irmãos para que eles estejam aqui com a gente, para que seja um dia que todo mundo que tem que estar aqui esteja aqui, todos aqueles que o Senhor preparou para esse tempo. Então, esperamos você. Eu, meu amigo Fábio Coelho, vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom. E uma equipe, né? Vai ter uma galera aí. Vai ser incrível. Muito bom, muito bom. Então, ó, compartilha aí, curte o vídeo para que o próprio YouTube mande para mais pessoas. Se você ainda não está inscrito aqui no Divinamente, se inscreve aqui também para você não perder nada, tá bom? E eu espero você no nosso próximo vídeo. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Deus abençoe você, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado, amigo. Muito bom. Até dia 20 de setembro.